Mycobacterium tuberculosis. A tuberculose é uma das doenças mais antigas da humanidade. Seus primeiros indícios foram encontrados no Egito, em corpos mumificados datados de 8.000 anos antes de Cristo. Por ter causa desconhecida, era vista como castigo, magia ou até maldição. Até 450 a.C., quando Hipócrates, através de seus estudos, começou a desmistificá-la e a chamou de tísica. A próxima descoberta importante ocorreu muitos anos depois, com Francis Sylvius, em 1679, onde em seu livro Ópera Médica reconhece tubérculos ocultos nos pulmões. E em 1839, o médico alemão Johann Scholem a denomina tuberculose. Em 1865, Jean Villemin refuta a ideia de Hipócrates e, através de experimentos com a inoculação do bacilo em coelhos, descobriu a transmissão de humanos para coelhos e de coelhos para coelhos. Em 1882, 1/7 das mortes da época eram causadas por tuberculose. E já haviam fortes indícios de que era uma doença contagiosa, embora seu agente etiológico ainda não tivesse sido descoberto. Foi então que o bacteriologista Koch, através de métodos que ele mesmo havia desenvolvido, como a microscopia, a coloração de tecidos, o isolamento em cultura pura e a inoculação em animais, fez uma pesquisa sobre o bacilo. Hoje sabemos que o Mycobacterium tuberculosis, por ser álcool ácido resistente e ter alto teor lipídico em sua estrutura, não colore Gram. Mas na época, Koch conseguiu identificar o bacilo, por isso recebe o nome de bacilo de Koch. E 5 anos depois, em 1887, Carl Flug, pelos seus estudos sobre tuberculose, acabou descobrindo uma forma de transmissão, que seria por pequenas gotículas, sendo batizadas de gotículas de Flug. Mas afinal, o que é tuberculose? Como já mencionado anteriormente, a tuberculose é uma doença infecciosa transmitida de pessoa para pessoa e seu agente etiológico é o Mycobacterium tuberculosis, que acomete uma série de órgãos e/ou sistemas, porém sua forma mais contagiosa e, consequentemente, a mais estudada é a forma pulmonar. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, todos os anos, 10 milhões de pessoas adoecem por conta da tuberculose. E apesar de ser uma doença evitável e curável, 1,5 milhão de pessoas morrem de tuberculose a cada ano, tornando-a a principal causa de morte infecciosa pelo mundo. Estima-se que 1/4 da população global já tenha sido infectada, mas a maioria das pessoas não desenvolverá a doença e algumas eliminarão a infecção. Aqueles que estão infectados, mas ainda não estão doentes, não poderão transmiti-la. Pessoas com sistema imunológico comprometido, que vivem com HIV, desnutrição ou diabetes, ou pessoas que usam tabaco, têm um maior risco de adoecer. A tuberculose se manifesta de duas maneiras. A primária, em que ela é resultante da progressão do complexo pulmonar primário, que se desenvolve nos primeiros 5 anos após a primo-infecção, onde 90 a 95% dos casos, os granulomas pulmonares evoluem para fibrose ou calcificação. E 5 a 10% dos casos, a primo-infecção não é contida, e pode ser aguda e grave, que é uma forma menos comum, ou insidiosa e lenta, que é uma forma mais comum. E a tuberculose secundária, que é mais comum em adultos, possui origem endógena, com bacilos que se encontravam em inatividade metabólica, chamada de tuberculose latente, resultante da disseminação linfohematogênica ocorrida durante a primo-infecção. A reativação do foco se dá por uma pneumonia tuberculosa e tem características diferentes da broncopneumonia da tuberculose primária. A pneumonia da tuberculose secundária tem poucos macrófagos, poucas hemácias e é rica em fibrina. Ela corresponde a uma condensação seca e granulomatosa, que evolui para necrose de caseificação e progride para a doença. Sobre o bacilo. Sua ordem é Actinomycetus, sua família é Mycobacterias e seu gênero é Mycobacterium. O principal hospedeiro é o ser humano. Quanto ao seu tamanho, apresenta variação de 0,3 a 0,6 micrômetros de diâmetro e de 1 a 4 micrômetros de comprimento. Não possui flagelos e são aeróbicos estritos, ou seja, só sobrevivem na presença de oxigênio. São capazes de invadir e se multiplicar nas células de defesa do corpo humano, os macrófagos. E o tempo que o bacilo leva para completar o processo de multiplicação celular é de 24 horas. O pulmão é o órgão mais comumente afetado pela tuberculose, porém, ela pode afetar outros órgãos e sistemas, como
linfonodo hilar e pleura adjacente, cadeias de gânglio cervical e fossa supraclavicular, pericárdio, sistema nervoso central, ossos, mama, uréter, trato genital, tanto masculino quanto feminino, pele, olhos, laringe, intestino e glândulas endócrinas. O ciclo biológico. Uma pessoa contaminada solta bacilos no ar e esses bacilos são inalados por outra pessoa ainda não infectada. O bacilo é fagocitado por macrófagos alveolares, residindo dentro de vacúolos ligados à membrana. Todos os mecanismos passíveis de destruir o bacilo são resultantes de uma série de interações ocorridas entre linfócitos e fagócitos do hospedeiro, mediada por citocinas. O linfócito mais importante para a imunidade da célula é o linfócito T, CD4, o helper. A partir daqui, podem ocorrer duas situações. Uma em que o sistema imune do hospedeiro consegue controlar a infecção com as células natural killer, como ocorre no vídeo, em que as células menores são as NK e as alongadas são células tumorais, que serão destruídas através de substâncias que aparecem em vermelho no vídeo. E com o fator de necrose tumoral alfa, que são capazes de provocar a morte de células tumorais. E a outra forma, em que os granulomas são circundados por tecido fibroso, sofreram necrose e o bacilo acaba indo para o meio extracelular, sendo expelido pela pessoa infectada através de gotículas de Flug. Sobre os fatores de virulência. Possuem glicolipídios na parede celular que se ligam à superfície dos macrófagos, interagindo na atividade lítica do fagolisossoma. Liberam proteína quinase G, que impede a formação do fagolisossomo na fagocitose, fazendo com que o micro-organismo escape das enzimas digestivas do lisossomo. Há proteínas da parede celular da bactéria que permitem a sobrevivência do bacilo no interior do macrófago. Eles têm capacidade de interromper o processo natural da maturação do fagócito, permitindo também a sobrevivência no interior do macrófago. Possuem parede celular composta por ácido micótico, que protege a bactéria dentro do fagossomo. Essa parede é composta por lipídios complexos, que agem como impermeabilizantes contra a ação de drogas antimicrobianas e agentes químicos desinfetantes, além de conferir resistência a condições de estresse ambiental. Também tem uma glicoproteína chamada fibronectina, que confere às bactérias proteção contra as células de defesa, e a presença de genes que conferem proteção contra o óxido nítrico, que é um mecanismo de defesa contra a micobactéria. Sua transmissão se dá através de tosse, espirro, canto, fala e até mesmo da respiração. Eliminam gotículas de vários tamanhos. As maiores se depositam no ambiente, pois os pelos do nariz as impedem de entrar. Mas as menores, as gotículas de Flug, podem permanecer por horas em suspensão no ar. Assim, se um indivíduo respirar no mesmo ambiente em que um portador de tuberculose pulmonar tossiu anteriormente, ele pode se infectar. No entanto, somente o núcleo seco das gotículas de Flug, chamado de núcleo de Wells, com diâmetro menor do que 5 micrômetros e contendo de 1 a 3 bacilos, é capaz de atingir os bronquíolos. A transmissão aérea da tuberculose se dá de forma eficiente, visto que os indivíduos infectados expectoram grandes quantidades de micobactérias, projetando estes micro-organismos no ambiente, onde com sua cobertura externa lipídica residem contra o ressecamento, sobrevivendo por longos períodos de tempo no ar e na poeira. Um paciente com tuberculose infecta de 10 a 15 pessoas não imunossuprimidas no período de 1 ano. 70% dos bacilos fica no ambiente por 3 horas. 50% dos bacilos fica no ambiente por 6 horas e 30% dos bacilos fica no ambiente por 9 horas. O risco de transmissão se relaciona diretamente com fatores ambientais. São estes: corrente de ar, luz ultravioleta e radiação gama, que diminuem o risco da inalação do bacilo. O diagnóstico precoce desta patologia diminui os riscos de casos secundários, em conjunto com estudos baseados na triagem dos grupos de risco. Mesmo com os programas de controle da tuberculose, nem todos os afetados recebem diagnóstico inicial. Alguns têm acesso a poucos métodos, podendo levar até 12 semanas para sair o resultado, o que prolonga o tratamento e muitas vezes é ineficaz. A partir do diagnóstico clínico, pode-se identificar os sintomas clássicos da tuberculose pulmonar, como tosse persistente seca e produtiva, febre vespertina, sudorese noturna e emagrecimento. Já a tuberculose extrapulmonar
tem seus sinais e sintomas dependentes dos órgãos ou sistemas acometidos e necessita uma melhor investigação. O diagnóstico bacteriológico é feito através de exame microscópico direto, baciloscopia direta, teste rápido molecular para tuberculose, cultura para a micobactéria, identificação e teste de sensibilidade de coleta, armazenamento e transporte de amostras de escarro. O diagnóstico por imagem é feito com radiografia e tomografia computadorizada de tórax. E o diagnóstico histopatológico é realizado a partir do fragmento do tecido obtido por biópsia e é o mais utilizado para a tuberculose extrapulmonar. O tratamento exige algumas etapas. São elas: curar o paciente, diminuir a transmissão do bacilo para outros indivíduos, prevenir a reincidência da doença, o desenvolvimento da resistência às drogas e o desenvolvimento de complicações como óbito, sequela radiológica da doença, entre outras. E o que é a estratégia DOTS? Desde o início da década de 90, a OMS recomenda a aplicação de um conjunto de ações com o objetivo de garantir ou aumentar a adesão no tratamento da tuberculose. Estas ações são conhecidas como estratégia de tratamento diretamente observado de curta duração e é o principal instrumento disponível para o controle da tuberculose. Esta inclui 5 elementos: o compromisso político e apoio financeiro para a manutenção das atividades de controle da tuberculose, identificação dos casos através da baciloscopia do escarro de sintomáticos respiratórios, esquema de fármacos antituberculose padronizado e administrado através do DOTS, pelo menos nos 2 primeiros meses do tratamento, garantia de suprimento regular dos medicamentos antituberculose e sistema de notificação e avaliação dos resultados do tratamento de cada paciente e do programa de controle como um todo. Os fármacos utilizados no tratamento são isoniazida, rifampicina, pirazinamida, etambutol, etionamida, streptomicina, cicloserina, ácido para-aminosalicílico, tiacetazon, capreomicin, rifapentina e fluoroquinolonas. Quando o tratamento é bem feito, a maioria das pessoas ficam curadas, e esse tratamento pode ser realizado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Já os casos de agravamento da doença ocorrem porque o paciente não toma a medicação da forma correta e cria uma bactéria resistente a medicamentos. O tratamento nesses casos pode ocorrer a longo prazo, de 1 a 2 anos, com o uso de drogas específicas. E a sua profilaxia inclui políticas públicas para tratar os doentes e evitar novos contágios, e a vacinação pela BCG. Quanto à sua epidemiologia, desde 1993, a OMS decretou a tuberculose como emergência mundial, e ela é acentuada com desigualdades sociais e econômicas e epidemias de HIV. A maioria das pessoas que adoecem com tuberculose vive em países de baixa e média renda, mas a tuberculose está presente em todo o mundo.